Ok. Beleza, temos 9 na sala, então, boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bem? Prontos para começar a aula agora? A gente vai fazer nossa continuação, nossa quinta aula, a última aula desse módulo de sistemas de comunicação e navegação. A gente vai finalizar com navegação agora. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, tanto dessa aula que vocês vão ver agora, quanto das anteriores, a gente vai discutir. Aproveitem bem essa aula. E lembrem-se do chat no final, então a gente pode tirar as dúvidas ainda que sobrarem após a aula. O Luiz está falando que está travando. Luiz, tenta parar a transmissão da câmera, apertando a câmera ali, desativar e tenta ativar de novo. Mas vamos lá então. A gente vai falar sobre sistemas de navegação. Aqui a gente tem um indicador de curso, né? Então, a gente tem algumas... Vou fazer um zoom aqui para a gente enxergar melhor essa figura. Então, para que serve indicador de curso? Então, a gente vai falar sobre o VOR. Eu queria falar sobre... Porque a gente estava falando sobre a parte de giro e iniciando a navegação. Então, a gente já vai se familiarizar aqui com o instrumento. Então, a gente já vê a rosa dos ventos aqui, né? E o indicador de desvio de curso também. Está mostrando se a aeronave está indo, está seguindo uma radial, está saindo de uma radial. Então, aqui é o indicador to from. Então, esse é como que o piloto consegue usar esse instrumento para navegar. Então, aqui tem um índice de rumo, né? É um bugzinho aqui. Como eu falei, a seta indicadora de curso, a barra de desvio de curso, a bandeira de VOR Localizer. Então, se o VOR estiver em pane, estiver com problema, estiver recebendo pouco sinal, ou sendo bloqueado na estação, que a gente vai falar mais à frente também. Então, esse aqui é o nosso indicador de curso. Vamos para o próximo slide, então. Aqui. Olha só, deu um problema no slide que era para aparecer aqui ADF. Eu coloquei aqui desse lado ADF, do lado esquerdo de vocês, e do lado direito VOR. Então, eu vou até escrever aqui, ó. ADF, ADF, F, e aqui é VOR. Era para estar escrito, mas eu escrevo de novo. Não tem problema não. Vamos lá. Então, a gente tem aqui as estações que trabalham com ADF e VOR. Então, é comum a gente confundir algumas coisas, né? Então, eu separei esse slide aí, inicial, para a gente já matar as dúvidas sobre o que é ADF e o que é VOR. Alguém sabe me dizer o que significa a sigla ADF? A gente já falou sobre isso, mas acredito que alguém vai saber escrever aí prontamente. A minimizar o zoom? Ok. Melhorou o zoom? Tá cortando alguma coisa? Não? Não melhorou? Então, tá. Então, acho que esse aqui é o padrão. Isso, Rafael, ele é um apontador direcional. A sigla significa Automatic Direction Finder. Ele encontra a direção automaticamente. Então, a gente tem aqui, ó, esse monte de pontilhado aqui, é o símbolo que vocês vão ver de uma estação NDB que transmite um sinal para o sistema ADF. Então, como que funciona isso aí? NDB significa Non-Directional Beacon. É um balizador não direcional, ou seja, ele é omnidirecional. É mais ou menos simulando o que tem isso aqui. Então, uma antena no meio,
que manda sinal para todos os lados. E esse ADF, com esse instrumento aqui, ele vai indicar para onde está essa estação. Então, o piloto ele vai saber onde, em qual proa, ele vai seguir para chegar até essa estação. Então, é um instrumento utilizado para navegação, um auxílio à navegação, de balizamento. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida sobre ADF? A gente vai falar bem mais sobre ele depois. Então, vamos para outra estação aqui. A gente tem um shelter que fica lá na pista, ao lado da pista, ou atrás, dependendo do aeroporto. Esse aqui é o símbolo que vocês vão ver nas cartas de navegação que identifica uma estação VOR. A gente tem aqui indicador de curso, aquele lá que a gente comentou ali agora há pouco, né? Então, ele vai indicar qual radial a aeronave tem que seguir para chegar ou se afastar dessa estação. Por quê? Qual que é a diferença desses dois instrumentos? Se vocês repararem aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui melhor nesse indicador de curso. Olha só. Se vocês repararem, tem aqui uma setinha escrito to. Então, ele diz qual que é o sentido que ele deve seguir. Qual que é a diferença de direção e sentido? Direção é para onde você vai. E sentido é se você está indo ou se você está voltando. Então, eu vou mostrar aqui, ó, as radiais do VOR daqui a pouco. Mas deu para entender legal? O VOR ele funciona indicando as radiais de uma estação VOR, né? Que é o shelter. Shelter significa abrigo, né? Ele fica naquela casinha ali. Então, e alguns shelters também têm a estação, o sistema de DME funcionando em conjunto com o VOR, que é o instrumento, que é o sistema que indica a distância, né, da estação. O VOR, ele manda direção e sentido. O ADF é só direção. Deu para entender? Sim, o indicador de curso ele recebe os sinais do shelter do VOR, da estação VOR de solo. O ADF recebe desse NDB, que é uma outra antena. Então, são estações diferentes, são sistemas diferentes que funcionam para navegação, só que o VOR tem algo a mais que a gente vai comentar depois. Né? Além desse algo a mais que eu já falei para vocês, que é da indicação de sentido. Se ele está indo ou se ele está voltando. Né? Se ele está saindo da estação e se ele está indo em direção à estação. Ou em direção à radial. Né? Tranquilo até aí? Isso aí, Keito. Isso que significa a sigla, né? É o equipamento medidor de distância, o DME. Então, esse indicador de curso ele também pode pegar informação do GPS, mas isso a gente fala um pouco mais à frente, tá? Isso, Jolie. Também existe um bloqueio, né, quando se acha o rumo, mas especificamente quando se está em cima da estação, né? Em cima quando muda de radial, né? Vamos seguir o slide aqui. Eu quis colocar isso aqui centralizado, o RMI também. O que significa RMI? É o indicador radiomagnético. Ele tem a mesma função que esse indicador ADF aqui, ó. Então, a gente usa muito esse RMI para quê? Para indicar o ADF e o VOR também. Eu vou colocar aqui mais próximo. Tá vendo esses dois botões aqui, ó? Tem dois botões retangulares brancos aqui, né? Se eu apertar uma vez esse botão branco da esquerda aqui, esse ponteiro simples, o que está indicando esse ponteiro simples é esse aqui, ó. Estão conseguindo enxergar? É o ponteiro único, que tem uma linha só. Agora, o ponteiro duplo significa esse aqui. Então, quando eu aperto ADF, o que acontece? Ele alterna de ADF para VOR. E esse instrumento aqui vai fazer a mesma coisa que o ADF faz, só que para a estação VOR. Qual que é a diferença desse RMI?
que essa rosa dos ventos aqui, ela é automática. Estão vendo aqui que está apontando para o norte, está apontando para o norte. Esse aqui, tanto no indicador do ADF quanto no indicador de curso, eu preciso girar esse OBS aqui, significa que ele simplesmente gira a rosa dos ventos para a proa que eu quero. Já no RMI, ele pega a informação do arraiz, que ele dá indicação de proa. Então, aqui, nesse RMI, ele já muda automaticamente. Então, esse 3 aqui significa a proa 030. A aeronave está na proa 030, onde está indicando aqui. Se a aeronave fizer uma curva, essa rosa dos ventos vai mudar. Se fizer uma curva para a direita, vai ficar, sei lá, 060. A mesma coisa desse outro lado aqui. Eu posso mudar para ADF ou VOR. Então, como é que funciona? Aqui fica sendo ADF1 e VOR1. Do lado direito, ADF2, VOR2. É assim que funciona o RMI. Ivanildo, não consegui me ouvir direito. Tá me ouvindo melhor agora, Ivanildo? Melhorou ou não? Alguém está com alguma dúvida ainda sobre o RMI, sobre o indicador de curso, indicador ADF? A gente pode passar? Beleza, então. Ivanildo, se quiser tentar sair e entrar de novo para ver se melhora, ou então desativar a câmera e ficar no áudio e no slide também, pode melhorar. Beleza, então. Vamos seguir para o próximo slide. Está todo mundo acompanhando? Ok, vamos lá. Já expliquei sobre o RMI, né? Então, é isso que está escrito aqui. Fornece indicação de proa magnética, um cartão de compasso calibrado, tal. Ele recebe dados de VOR-ADF, como falei, e a entrada, né, no arraes de configuração cruzada. Então, o que o arraes fornece é a proa para esse RMI. Então, ele consegue mudar automaticamente a proa dele aqui. Então, só de bater o olho no RMI, eu já sei qual que é a proa da aeronave. Aqui eu que expliquei sobre o ADF, né? O que é um radiogoniômetro? Ele indica a direção, né? Ele fornece indicações contínuas de marcações magnéticas e estações sintonizadas. O ADF ele não apenas indica uma estação NDB. O ADF ele indica também uma estação de rádio HF. Ele indica também. Se eu sintonizar essa estação, a CBN. Eu consigo ouvir a CBN pelo ADF, porque ele tem, além da indicação, também fornece áudio. A gente vai ver aí no decorrer dessa parte de ADF. Ele também tem áudio. Então, olha aqui, deixa eu ver se já está falando aqui. Isso, como receptores convencionais para permitir a recepção auditiva de sinais modulados em amplitude. Esse sinal modulado em amplitude, a gente já aprendeu, que é o AM, né? Então, a gente consegue ter indicação e áudio com ADF. Isso, a gente chama dessas rádios broadcast, né? É isso aí. Então, é uma outra referência. Se não tem nenhuma... Se eu perdi a referência, não sei onde eu estou, e eu sei a frequência da rádio, né? Eu posso sintonizar e chegar até aquela rádio e me orientar depois. Então, isso é um auxílio à navegação também. Isso, só selecionar lá na caixa de controle do ADF a frequência da estação de rádio. Então, a gente tem aqui, essa caixinha aqui, marcada em um quadradinho aqui, demarcada, é a caixa de controle de ADF, né? Então, ele fornece informações de proa relativa, né? Proa relativa, o que é proa relativa? Ela é a proa, né?
em relação à estação de terra, né? Então, como eu falei, é para sinais de AM de baixa e média frequência. Então, na faixa de 190 a 1750 kHz. Ainda sobre o ADF, ela é apresentada no RMI, como eu falei, e no EHSI, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é um indicador de situação horizontal eletrônico. O E significa eletrônico. A gente vai ver um pouquinho sobre ele depois. Eu vou aproximar um pouco aqui para ficar melhor de enxergar. Olha só, o ADF, ele está aqui, ó, na Proa Norte, certo? Então, a estação, ela está um pouco mais acima aqui. Acho que não vai dar para ver tudo. Então, a gente tem que ver a estação aqui. Ó, essa aqui é a estação, certo? Então, a aeronave está aqui, o indicador, esse é o indicador dessa aeronave. Então, o que ele está mostrando? Está mostrando que a estação, ela está a tantos graus, sei lá, que tem... Sim, acho que quase 30 graus, não estou conseguindo enxergar direito aí. Mas ele está um pouco à esquerda, está deslocado à esquerda. Então, se a gente olhar por essa referência aqui, ó, ele está para a esquerda, né, dessa aeronave. Agora vamos para a próxima, isso, 20 graus, beleza. Então, essa outra aqui, ela já está com a proa já indicando para cá, ó. Então, a estação, ela está à direita. Beleza. Agora ele se aproximou mais, a aeronave se aproximou mais. Ela continua à direita. Continua à direita, só que um pouco mais deslocada, porque ela foi mais à frente. Quando a aeronave curvou aqui, ela ficou na proa da estação. Então vamos ver como ficou o instrumento lá. Ele ficou apontando reto para o norte. Por quê? A estação está na frente da aeronave. Tranquilo aí? Todo mundo conseguiu entender? A gente pode passar ao próximo slide? Beleza, então. Vamos lá. Mais algumas informações sobre o ADF. Então, ele é instalado no compartimento eletrônico, né? Ou não. Existem aeronaves que não estão no compartimento eletrônico. Quando a gente fala compartimento eletrônico, na maioria das vezes, é na parte do nariz, né? Após o painel de controle dos pilotos. Um pouquinho mais à frente ali, tem um compartimento ali, que a gente chama de compartimento eletrônico. Mas tem outras aeronaves, pelo menos o Embraer 111 não é lá. O 111 Bravo, né? O P95 Bravo. Então, tem um painel de controle instalado no painel principal. Um painel, pode ter dois, né? Então, pode ter o ADF1 e o ADF2, como a gente viu no RMI. Isso, antes da parede de fogo. Então, uma antena loop. Então, elas são duas antenas, mas a gente vai falar porque tem ADFs que funcionam com essas duas antenas encapsuladas, né? Então, a loop é sense na mesma antena. Mas vamos pensar em duas antenas aqui, né? Antena loop, que ela está lá na parte inferior da aeronave, então ela fica embaixo da aeronave, acho que está aqui a imagem dela, ó. Ela fica embaixo, ó, é essa aqui, ó. A gente viu na parte de antenas, eu acho que foi na segunda aula, sobre a antena de ADF. Então, ela fica aqui embaixo da aeronave. A gente tem outras antenas aqui, isso aqui, se eu não me engano, é a de DME ou de transponder. Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui a posição dela, né? Então, vamos voltar aqui. A gente tem essa antena Sense, que ela fica na barbatana dorsal da aeronave. Então, tem aeronaves que possuem essas duas antenas dentro de uma, que fica embaixo mesmo. Então, vamos falar da Sense, que também tem a possibilidade de estar na barbatana dorsal da aeronave. Onde que é a barbatana dorsal da aeronave? Olha o Legacy aqui de novo, ó.
Fica bem aqui, tá? Então, ó, onde é que fica a antena Sense? Fica aqui. Ou também pode estar as duas encapsuladas aqui embaixo, com o Embraer 111. Então, tem dois indicadores radiomagnéticos, sim, pode ter, ou até mesmo um. No caso do C98 é um só. E um corretor quadrantal. O que é um corretor quadrantal? Ele faz uma correção de sensibilidade, né? Mais ou menos isso. Então, a antena, a antena Sense, ela não é direcional. Então, para que ela funciona? Ela é responsável pelo áudio. Então, o sinal de áudio que a gente recebe da antena do sistema de ADF, a antena responsável é a Sense. Ela funciona como um rádio receptor convencional, como a gente falou que a gente pode falar, ouvir, né, as estações de rádio, e a gente consegue ouvir também o código de dado das estações de NDB. A gente já viu também sobre essa parte de código Morse, né? Então, o ADF ligado à antena Sense é a antena loop, a direcional. Então, a antena loop, ela é responsável por fornecer indicação no RMI ou no indicador da ADF. Então, ela funciona como um radiogoniômetro automático. Em algumas aeronaves, essa radiogoniometria funciona para indicar onde que tem uma aeronave acidentada. Lembra que a gente falou do ELT, que emite as frequências de emergência? Então, existem sistemas que conseguem... É o sistema DF. É só DF, Direction Finder. E ele só indica para a aeronave que tiver com essa frequência aí as frequências de emergência. Então, a gente tem a posição teste, né, que é essa outra função na caixa de controle ali, que ele vai ficar 45 graus e vai acontecer um tom de 1020 Hz, né, para acontecer o teste do ADF. Então, essa aqui é a caixa de ADF. Como eu falei, a gente pode ter dois. Mas essa caixa aqui, essa caixa de controle de ADF, ela já possui o ADF1, o controle do ADF1 e o ADF2 juntos. Então, a gente tem aqui aquelas posições que a gente estava lendo ali atrás, no slide anterior. Então, aqui está desligado. Antena, para que serve uma antena? Ele serve para dar indicação apenas o ANT aqui, né? Significa só que o piloto vai ouvir o áudio, não vai ter indicação. Então, se eu girar para ADF, eu vou ter áudio e indicação, vou ter os dois. A posição teste, se eu girar para a posição teste aqui, eu vou ter a inclinação, né? Ele vai ficar 90 graus, o ponteiro simples do RMI. Vamos voltar lá para o RMI. Isso, o que vai acontecer? Quando eu apertar o teste, esse ponteiro simples aqui, se selecionado no ADF, ele vai girar, ficar 45 graus, vai ter um tom de 1020 Hz e ele vai voltar para a posição dele. Então, esse é o teste, né? Isso que acontece quando a gente coloca em teste na posição aqui. Isso para o ADF1. Aqui é o controle do ADF2. Aqui ele está explicando, né? Aqui 1, aqui 2. Esse knob aqui ele é subdividido, né, entre o central e o interno e os externos. Aqui também. Então, esse controla o display 1, aqui o display 2. Aqui a gente coloca aqui que define qual que é a frequência que a gente vai sintonizar. Se é uma rádio, se é o NDB, o que é. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a ADF? A gente pode passar para o VOR? Sim, Emerson. A gente ouve o tom junto com o desvio do indicador. Então, quando ele vai a 45 graus, a gente também ouve esse tom de 1020. Vamos para a VOR, então? Todo mundo de acordo? Vamos lá?
O Rafael está falando que não, não podemos ou sim podemos? Quando eu quero ouvir só o broadcast, quando eu quero ouvir só o rádio. Essa é a função do antena ali. Eu não quero ter indicação, só quero ter o áudio. Tranquilo? Vamos seguir então. Vamos falar do VOR. A gente já falou bastante sobre o ADF, agora a gente vai tirar as dúvidas sobre o VOR. Então ele fornece orientação de navegação em rota, ou seja, navegação. Essas estações operam na faixa de frequência de 108 a 117 MHz. Então a gente tinha o ADF funcionando também na faixa de HF, mas o VOR está funcionando na faixa de VHF. E também são auto-identificadas pela transmissão de um grupo de 3 letras em código Morse, que é o de Didadá, que a gente estava comentando ali do ADF, a gente também tem para o VOR. Então, o conceito de operação VOR é baseado na geração de radiais, como eu havia falado para vocês. Então, são radiais ou rumos magnéticos, né? E por uma estação transmissora de terra e uma receptora a bordo do avião. Então, como eu tinha falado também nas aulas anteriores, existem receptores, existem transmissores e existem transceptores. São transceptores que enviam e recebem sinais. No caso do VOR, ele é um receptor. Ele só recebe os sinais da estação. E ele consegue fazer um cálculo ali para indicar se a aeronave está seguindo para o rumo certo ou não. Então, a seção de instrumentação receptora do avião, ela determina qual a radial de passagem através da posição do avião. Então, essas são as radiais, pessoal. Olha só. É a rosa dos ventos. Então, está aqui. Ó. A gente tem 0 graus aqui, né, o norte magnético, e vai dar a volta aqui, igual os outros instrumentos que a gente viu, né? Até aí, sem novidade. Mas o que a gente tem que saber é que o VOR trabalha em cima dessas radiais aqui. Ele não apenas indica onde é que está a estação, onde que eu estou recebendo aquele sinal. Ele indica também essas radiais aqui. Então, se eu quero navegar na radial 135, então o meu VOR vai indicar que eu ainda estou indo para essa radial, né? Então, por mais que a aeronave esteja apontada para o outro lado, né? A gente sabe que a aeronave ela não, nem sempre ela se desloca na proa dela mesmo, né? Às vezes ela se desloca na lateral, às vezes, né? Mas o que a gente tem que entender é que se eu quero ir para 135, lá no meu indicador de VOR, ele vai falar que eu ainda estou indo para lá. Eu não estou no lado certo. Agora, se essa aeronave estiver aqui, ela já vai indicar que eu estou próximo dessa radial. E vai indicar o desvio que eu preciso fazer para chegar até essa radial, para ficar em cima dela. Aqui, ó, acho que eu vou só fazer um pouquinho mais de zoom para a gente enxergar melhor. Acho que eu vou fazer um pouco mais ainda. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, a estação VOR é essa aqui. Beleza? As radiais estão aqui. Imaginem as radiais seguindo, né? Então, eu tenho uma radial aqui que essas aeronaves estão aqui seguindo. Qual radial é essa aqui? Quem sabe me dizer qual que é essa radial aqui? Essa linha que está seguindo aqui. 270. É isso aí. É a radial Whisky. Então, está seguindo para oeste. Então, a gente está vendo claramente aqui, ó. Essa aeronave. Essa aeronave aqui.
a gente sabe que o indicador de curso aqui ele é manual, então eu selecionei aqui a radial WISC, porque eu preciso selecionar a minha proa, né, para eu poder ter indicação. Ele não é automático esse aqui. Já o EHSI ou o RMI, o RMI é do ADF e VOR. Não, na verdade, esse aqui é o indicador de... Esse aqui é o HSI, né? Mas ele tem essa barra lateral aqui, ó, de desvio. Então, se essa barra lateral está à esquerda, eu preciso curvar a minha aeronave à esquerda para alinhar com o indicador de curso aqui, ó, com esse indicador aqui. Então, o que acontece? Essa aeronave, a aeronave 1, ela está centralizada com a radial. Então, o que acontece com a barra de desvio de curso? Ela está alinhada. Então, se ela está alinhada, então indica que, olha só, eu estou aqui, ó, tô na radial certa. Mas também o VOR, a grande diferença dele do ADF, que ele mostra uma setinha aqui, ó, embaixo, que ela diz se eu estou indo ou se eu estou vindo. Então, é o indicador to, from. De onde eu vou, para onde eu vou e onde eu estava. Então, vamos lá. A segunda aeronave aqui. A gente vê que ela está deslocada à direita da radial, não está? Está todo mundo conseguindo enxergar aqui? Todo mundo conseguindo entender? Beleza. Então, aqui, ó, ela está deslocada para a direita. Então, o meu indicador de desvio de curso, né, a barra de desvio de curso, ela está deslocada para a esquerda, indicando que a aeronave precisa ir para a esquerda para chegar nessa radial. Tranquilo? Pode passar para o próximo slide? Vamos lá. Agora eu vou fazer um teste com vocês. Eu queria saber se vocês estavam bem ou não. Esse aqui é o nosso indicador de curso, certo? Aqui em cima. Eu quero saber qual dessas aeronaves é a correta. Como assim é correta? Qual aeronave que esse instrumento está indicando aqui? Vamos contar aqui, ó. Essa aqui pode ser a aeronave 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. Vocês podem dizer aí, qual que vocês acham que é a aeronave que está certa? A 3 é essa aqui? Essa aqui, Emerson? Não, ok. Então essa é a contagem, ó. Vai da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo concorda com o Emerson? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, em qual pro que a gente está? Em qual que é a radial indicando aqui, ó? É a 1, é 125. Vamos falar 125. Isso, 125. Beleza. Aqui, a estação está indicando para o norte magnético, correto? Então, isso aqui é o norte magnético, aqui é 0. Não é 0? Então, vamos contar aqui. Aqui a gente tem a radial 90, né? Radial 90. Aqui a gente tem a radial 90, 100, 110, 120. A 125 está aqui. Então, essa radial está aqui, está vindo para cá, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, essa radial está bem aqui, né? Ó. Opa, tem uma aeronave alinhada ali. Qual que é? É essa aqui. Essa aeronave está no lado certo. Ela está no lado da radial. Ela está no radial. Ela não está indo para o outro lado da radial, que seria esse lado aqui. Se fosse a proa contrária, né? Se fosse essa proa aqui. Se
tivesse desse lado aqui, estaria indicando o to from ao contrário. Ele estaria indicando para cima aqui, ó, assim. Estaria aqui assim. Então, a aeronave correta é a 5. Isso aí, Rafael. Então, a gente tem aqui, ó, aeronave 5. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. A gente tem as radiais. E se eu quero ir para aquela radial, ele vai indicar que eu estou indo. Se eu estou próximo da radial, ele vai dizer que eu estou próximo dela, mas vai indicar o desvio aqui também. Essa aeronave está em cima do desvio, então, como é que está aqui? Ó? Ela está retinha, ela não está desviada, não tem desvio nenhum. Todo mundo entendeu? Beleza? Na verdade, não está bloqueando, porque quando está bloqueando, você vai ver a bandeirinha nave aqui. Sempre que, quando a gente fala bloqueando a estação, é que existe uma... A gente fala bloqueando a estação, é que tem uma... Não está pegando o sinal. A gente está no cone de silêncio da estação VOR. Esse aqui é o EHSI, que eu estava falando para vocês ali, que estava ali em cima. Então, aqui a barra de desvio de curso, esse aqui, ó, seta de curso, né, o indicador do rumo, né? E o que mais que a gente pode falar aqui? Aqui, ó, indicação de distância do DME. O que mais? A gente tem informação de glide slope, que a gente vai falar. Tem informação do VOR1 também, ele também é alimentado pelo VOR1. Também tem como fazer ele funcionar como se fosse um RMI também. Então, vamos lá. Esse é o modo HSI do EHSI, né? Então, o que significa HSI? É indicador de situação horizontal. Então, a gente só vê aqui o plano horizontal mesmo. Então, além da parte toda essa informação, como a rosa dos ventos também, que gira automaticamente. Então, eu sei que a aeronave está aqui quase no norte, aqui, né? Está 355. Ô, Ivanildo, eu não vou aumentar muito não, porque senão não fica cortando ali e não dá para ver tudo. Mas alguns que eu puder aumentar e dar o zoom, eu vou fazer, tá bom? Beleza. Vamos falar, como a gente comentou do DML, vamos falar um pouco dele. Consegue enxergar a aeronave aí? O princípio do funcionamento do DME é baseado na transmissão de sinal de RF, uma estação repetidora no solo. O tempo gasto pelo sinal para atingir a repetidora e retornar é proporcional à distância entre o transmissor e a repetidora. O que significa isso tudo? Significa que a aeronave vai enviar um sinal para a estação, que é essa aqui. Lembra aquele shelter que a gente tinha visto no começo? Então, o VOR e o DME estão ali. Então, o DME, quando recebe esse sinal, ele trata ele e responde, joga um sinal para a aeronave de novo. Esse tempo que a aeronave enviou o sinal e recebeu, é claro que existe um atraso pelo processamento da estação lá embaixo, que isso o sistema ele consegue calcular. Então, a gente tem a mesma situação, quase a mesma situação que o radar. Não ocorre reflexão, né? Isso, tem um delay, Júlio. Então, não tem uma reflexão. Ele recebe como se fosse o interrogação e resposta do transponder que a gente vai falar depois. O que é importante dizer é que a gente está vendo que essa distância é uma distância diagonal. Não é a distância como se a aeronave estivesse na Terra. Então, essa distância é um pouco maior do que a distância, né, que teria se a estação fosse alinhada com a aeronave. Então, isso tem que ser levado em consideração também, a altitude da aeronave. Qual a altitude da aeronave em relação ao solo, ao mar, para poder indicar a distância dessa estação DME. Aqui, como eu falei, então a gente tem a altura. Se a aeronave, ao contrário do VOR,
Se a aeronave estiver em cima da estação de DME, ele vai indicar a altura da aeronave como se fosse um radioaltímetro, que a gente vai falar depois também. A gente já comentou sobre o radioaltímetro, acredito que a galera já está sabendo também como é que funciona, mas é assim que funciona o DME. Então, o ciclo de operação dele é quando o transceptor transmite pares de pulsos, né, que tem as informações de frequência, e após a recepção da interrogação, a estação de terra decodifica, como eu falei, e responde uma interrogação após o tempo de 50 milissegundos. É muito pouco 50 microsegundos, né? É micro, eu falei mili? Não, é microsegundos. Vamos para o sistema de VOR, falar sobre o sistema dele em si, né? Então, o que significa VOR? VHF, então a gente sabe que ele trabalha em VHF, ele é omnidirecional para todos os lados, para poder funcionar com as radiais, certo? E range significa distância, né? É um alcance, na verdade, alcance omnidirecional. Então, ele fornece meios para determinar a posição do avião e a referência da estação de terra. Então, ele segue numa rota em direção à estação ou se afasta dela. Então, se eu quero navegar para outro lugar, a torre me diz qual a radial que eu tenho que seguir para chegar em Navegantes, para chegar em Guarulhos. Então, isso é efetuado pela indicação do posicionamento do avião na radial da estação VOR. Ela seleciona, né, e determina a radial. A diferença entre os dois sinais é porque, assim, como é que funciona a estação VOR? Ela tem dois tipos de antenas ali, né? Então, uma que é um sinal de referência que fica centralizada e envia para todos os lados, e são várias outras antenas direcionais, né? Vamos imaginar que cada antena sirva para uma radial. E a diferença entre esses dois sinais que a estação manda para a aeronave é que vai fornecer parâmetros para a aeronave calcular onde que a aeronave está, para o sistema VOR calcular onde a aeronave está. O VOR ele funciona também, o Rafael falou aqui, quanto menor a altitude, maior a precisão. Sim, a gente pode dizer isso sobre o DME, certo? Então, o sistema de pouso do instrumento, ILS, ele funciona em conjunto com o VOR. Porque quando a gente seleciona a frequência de VOR, a gente também seleciona a frequência de DME. Então, a gente diz que o DME ele funciona em conjunto com o VOR e o VOR também funciona em conjunto com o sistema de pouso. Né? O que significa ILS? E o I é de instrumento, o L de landing, que significa pouso, e system. Né? Então, como é que ele funciona aqui? Né? Durante a fase do pouso, proporciona informações para que o avião seja dirigido diretamente para a pista, né, como descer o ângulo correto, e em VHF significa orientação horizontal, que é o localizer, e o glide slope. Né? A gente tem aqui o glide slope, que é a rampa, o VOR, que é o desvio horizontal, e os marker beacon, que a gente já falou sobre a indicação de pista, né, de aproximação da pista. Então, o localizer funciona assim, ó. Ele manda dois sinais e o sistema consegue identificar se ele está mais à direita ou mais à esquerda. O glide slope é a mesma coisa, só que para rampa. Então, qual que é a melhor rampa para a aeronave descer? Qual que é a razão de descida ali que ele vai fazer para conseguir pousar com segurança? Mesma situação o que o L da sigla é landing, que é pouso. Então, o Marker Beacon é um sistema constituído de 3 transmissores, né? Como eu já falei aqui, a gente tem 3 balizadores. O azul, que é o externo, o outer, né? O middle, que é o do meio, e o inner, que é o interno. Então, esse interno aqui indica que a aeronave já está quase na pista. E quanto mais próximo da pista, mais agudo fica o sinal. A gente comentou na aula passada qual é o padrão de rampa, depende da aeronave. Então, tem aeronaves que conseguem fazer uma razão de descida
mais em pé, né? Mais íngreme. Tem aeronaves não. E, a aeronave vai indicar a descida adequada para ela, né? Mas existem diferentes tipos de rampa, né? De emissão de rampa. Isso. A GS significa Glide Slope. Glide Slope é essa indicação aqui que a gente tem, ó, de rampa, né? Tá aqui Glide Path, mas é o caminho, né? Então, é assim que funciona a rampa. Então, aqui são as luzes que vão acender lá no Marker Beacon, né? Ó, o piloto vai ver isso aí também com um sinal de áudio. Então, quanto mais próximo da pista, esse áudio fica mais agudo. Respondi, Rafael? Beleza, né? Então, esse aqui é o pau e bola, que é chamado no Brasil, né? Mas em inglês é turn and bank. Todo mundo já viu como é que funciona o nível, né? Para fazer obra, né? É o mesmo princípio. Só que ele é curvado aqui porque ele vai indicar a derrapagem ou as glissadas, né? Então, ele deve funcionar com ele centralizado aqui. Se a aeronave estiver voando com ele centralizado, é porque não está correndo derrapagem nem glissada. Isso. Tranquilo? Então, aqui, ó, curva coordenada. Então, é desse jeito que tem que ficar aqui, ó. Eu estou achando que estou com lápis. Então, vamos lá. Indicador de atitude. Então, o que faz o indicador de atitude? Ele fornece indicação visual, é da posição em relação ao horizonte. Então, a gente tem aqui vários nomes para ele, né? Tem gente que chama de horizonte artificial, tem gente que chama de indicador de voo, indicador de horizonte, giro horizonte. Então, ó, tem um aplicativo aqui no celular aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha como é que ele funciona. É assim, ó. Então, se a aeronave curva, ele vai indicar, ó, ele mantém o horizonte. Eu não estou conseguindo fazer direito, ó. Girei para cá, ó. É claro que o meu celular está usando o acelerômetro dele, mas é assim que funciona. Então, ó, se ele vai, se ele puxa o nó, a gente faz assim. Então, quer dizer que ó, então é bem assim que funciona o indicador de atitude. Todo mundo conseguiu ver o indicador de atitude se mexendo ali? É isso aí. Então ele usa ao contrário da aeronave, ele usa o acelerômetro do celular. Então é mais para mostrar para vocês como é que ele se movimenta. A gente vai falar do transponder agora. Então o transponder ele responde na mesma, né, mesmo princípio que o DME, só que ele manda a informação de dados também, de altitude e de identificação. Então, depois que a gente coloca em stand-by por 5 minutos, para o equipamento aquecer, a gente pode colocar ele em on, manter a chave aqui em out, que ele vai indicar também a altitude, se ele tiver um altímetro codificador. Aqui a torre vai dizer o número que ele vai seguir. Então, se também tem uma possibilidade do piloto colocar aqui 7700, que é a frequência de sequestro. Então, o piloto consegue colocar ali, informar a torre pelo número do transponder, dizendo que a aeronave está sendo sequestrada. Como é que funciona o transponder? A gente tem a antena de radar lá na torre, que ela tem o primário e o secundário. Então, a gente tem aqui o primário, né, que é essa antena que vai de reflexão e retorno, né, que é o modo primário, que vai indicar onde a aeronave está. E, em conjunto, ela trabalha com o secundário. Então, é essa antena aqui que vai captar a codificação de altura e identificação da aeronave. Então, mediante a perguntas do transponder e respostas. Então, essa bagunça toda aqui, ó, na imagem, então dá para ver como é que as ondas se propagando no espaço, né? Então, a gente tem aqui a interrogação da aeronave, né? E a resposta. Na verdade, essa aqui é a resposta, essa aqui é a interrogação, mas tanto faz. Então, ela está saindo da aeronave e depois volta para ela, né? Com a resposta. Aqui está, aqui é onde o controlador vê, enxerga
o plot da aeronave. A gente tem os modos, né? Então, modo A, B, C e D. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. O modo alfa é o modo de identificação. Então, e o modo Bravo, em alguns países, é o de identificação. O modo Charlie, o modo C, é o modo de altitude. Então, se a aeronave tem um altímetro codificador, ela vai poder indicar para a torre qual que é a altitude dela. A gente falou sobre o radioaltímetro, né? A gente pode falar um pouco mais dele agora. Então, o sistema de radioaltímetro nada mais é que um radar. Aqui tem uma antena só, mas ele tem duas, tá? Então, a gente tem duas antenas dessa aqui, que uma transmite e outra recebe. A gente tem o VOR, que é receptor, a gente tem o ADF, que é receptor, a gente tem o DME, que é transceptor. O radioaltímetro é o quê? É receptor ou transceptor? Ou é só transmissor? Transceptor, isso aí, Rafael. Alguém perguntou uma coisa em cima, peraí, deixa eu voltar. Opa, calma aí. O transponder se comunica com o transponder? Sim. Já ouviu falar do sistema TCAS? Então, quando duas aeronaves elas estão uma na mesma proa da outra, o TCAS ele consegue identificar isso aí. E existem sistemas que também já fazem o desvio. Uma aeronave vai para um lado, outra vai para outro, para evitar a colisão. Tranquilo? Então, o que ele faz? A gente tem o transceptor do radioaltímetro aqui, a gente tem o indicador. Eu coloco aqui ó, a altura ou altitude em relação ao solo e o radioaltímetro vai indicar quando eu chegar 200 pés dessa altitude, dessa altura aí. Então, ele vai na faixa de 0 a 2.000 pés que ele funciona, né? Então, olha a imagem dele funcionando aqui, ó, mandando, aí recebendo a reflexão. E esse tempo, né, ele consegue calcular a distância entre o solo. Se ele estiver voando sobre o mar, ele vai dar a altitude que daria no altímetro. Mas se ele estiver sobrevoando o morro, ele vai em relação ao solo. Então, essa altitude vai ser menor. Então, é altura. A gente pode dizer altura ou altitude em relação ao solo. Então, aqui está a alimentação dele, né? E a frequência ele varia de 4.250 a 4.350. A gente já vê que a gente está trabalhando já com micro-ondas, né? Então, a partir de 1 GHz já é micro-ondas. Não, se tivesse um radioaltímetro transmitindo para frente, já seria o radar mesmo. A gente vai falar sobre o radar mais para frente, tá? Aí. Opa, agora. Então, falando de radar, o sistema de radar meteorológico é para detectar e mostrar condições meteorológicas na rota do avião. E também morro, se o morro estiver na frente, ele vai indicar. Né? Então, radiofrequência, atinge a superfície refletora e produzem um eco. É isso que a gente já sabe como é que funciona o radar. Então, está aqui a representação. Então, essa aqui é a varredura. Ó. Isso aqui é toda a varredura da aeronave. Ela consegue pegar isso aqui tudo aqui. Ó. Só que a gente vê uma nuvem aqui. Essa parte amarela é o que vai ser mostrado lá no nosso indicador do radar. Então, a gente viu que mandou a emissão aqui e tivemos a reflexão. E ele mostra exatamente como que está a situação meteorológica à nossa frente. Aqui é como ele fica, ó. Então a parte que é vermelha, ela está mais condensada, né? Aquela parte ali meio roxinha, né? Meio violeta ali, é mais condensada ainda. Então esse aqui é o painel a tela do radar, né? Acho que esse aqui é o do C98, o Caravan. É o RDS-82, se eu não me engano, o nome desse radar aqui. Então, a gente tem o nariz da aeronave. No nariz da aeronave fica a antena, ou scanner, sensor, depende do tipo de radar. Isso, fica no radome. No C98, eu coloquei aqui do C98, mas o C98 o radome fica na asa. Acho que é na asa esquerda. Fica na asa esquerda. A direita?
Pô, então o Rafael me corrigiu aí. É isso aí. Então a gente está com ele aqui desligado, né? Vamos ligar. Apesar do botão estar aqui em off, mas vamos simular aqui. Então a gente tem as teclas, a gente consegue aumentar e diminuir a distância, a gente consegue mexer esse indicador aqui para a direita e esquerda, a gente consegue colocar a identificação de navegação, né? Essa aqui é o modo map. O que mais? O tilt, o que significa o tilt? É a inclinação da antena, né? Se o meu tilt tá, se eu coloco up, ele vai inclinar a antena mais acima, ele vai colocar para cima. E geralmente radar meteorológico ele tem que estar voltado um pouco mais para cima, né? Tem modos de radar que quando eu já coloco em modo meteorológico, ele já inclina 10 graus para cima. Mas não é o caso desse, que esse aqui é um radar meteorológico. Então, se eu girar o tilt para a esquerda ali, a minha antena vai descer. Essa antena aqui vai descer e vai podendo até varrer o solo, né? Mas dependendo da altitude da aeronave. Mas sistema também. E quando a aeronave curva? Alguém sabe me dizer quando a aeronave curva? O que pode acontecer? Né? Ela pode varrer o solo? Ela tem um sistema que estabiliza a antena para ela não varrer o solo. Não, é o C98, cara, como eu falei, Rafael. Eu não sei se é esquerda ou direita, tem que ir, né? Mas vamos lá. Vamos falar do piloto automático agora. Então, a gente tem bastante informação do piloto automático, a gente não precisa falar exatamente por partes, que tem muita informação técnica, assim, e a gente é melhor lendo no material ali. Então, o importante é saber como é que funciona. Esse aqui funciona, ele muda de modo meteorológico, esse botão aqui, o Rafael. E ele também, o modo WXA, ele alerta, né? Ele alerta o piloto quando tem alguma formação à frente dele, né? Desse indicador aqui. Respondido? Beleza. Então aqui, ó. Piloto automático, a gente sabe para que serve, né? O piloto consegue definir para onde ele vai navegar e deixar que o piloto automático faça o resto. Então a gente tem as superfícies de comando aqui, que são ailerons, profundor, leme, compensador do profundor, que acredito que vocês sabem o que são cada um deles já, né? Então, ele fornece os comandos de rolagem, né? A gente sabe qual que é o movimento de rolagem. Movimento de rolagem, arfagem e o que mais está escrito ali? Também já comandos de voo, né? E sistema de alarmes e anunciadores de modo. Vamos prosseguir aqui. Então, esses aqui são os componentes, né? O painel de controle, o piloto automático, ele funciona com dois painéis de controle ali, né? Que é o painel de controle de voo e o painel do piloto automático. Ele pega informações do sensor de dados de ar para quê? Para saber a velocidade, para saber a altitude que ele está. Então, vamos prosseguir aqui. Isso aqui é o sistema do PA. Isso aqui vai dar para a gente falar bastante coisa sobre ele. A gente começou a aula um pouquinho mais tarde, né? Então acho que vai ser. A gente pode ir um pouquinho mais além. Então a gente tem o Arras, que faz o papel de fornecer atitude, arfagem, rolamento, né? A gente tem o VOR também, que ele pega informação e tal, dados do ar, como eu falei. Aqui é uma caixa de controle, aqui é outra, né? Aqui que a gente seleciona o modo, aqui que a gente, nessa caixa que a gente usa para engajar o piloto automático. E são 4 servos aqui, né? Vamos baixar um pouquinho mais aqui. Todo mundo conseguiu chegar? Então a gente tem o servo do aileron, que é responsável pela rolagem da aeronave, né? Deixa eu escrever em cima dele aqui. Então, o aileron pela rolagem, o profundor pela arfagem, o leme pela guinada, né? E existe um servo do compensador do profundor, para ele compensar o desempenho do profundor. Então, esses são os motores que funcionam diretamente nos cabos de comando da aeronave, né? Aí, é a partir daí que a aeronave começa a se movimentar com o funcionamento do piloto automático. Esse aqui, vamos voltar aqui um pouquinho mais aí, pronto. Esse aqui é
indicador de atitude. É o indicador diretor de voo. Então, a gente tem várias funções aqui. A gente tem o indicador de atitude, que é parecido, né? Mas esse aqui tem mais funções. Então, ele fornece informações de atitude, né? Que a gente tem rolagem e afagem, a trajetória do voo, para onde que a aeronave está indo, né? Indicações simbólicas de visão direta, essa indicação aqui, né? A gente está vendo como se tivesse a aeronave ali, porque essa aeronavezinha aqui, esse triângulo aqui, né? Ele indica a aeronave em si. Então, como eu falei, afagem e rolamento. Então, esses dados, né? Que ele pega do ARRAES. O que é ARRAES? É atitude, proa, referência, sistema. Então, sistema de referência de proa e atitude. A gente já falou um pouquinho sobre ele. Que é esse cara aqui, ó. Então, ele que fornece as informações de atitude, proa, para o nosso PA. E também para o indicador diretor de voo. A diferença dele para o HSI, toda a diferença. O HSI é o indicador de situação horizontal. Tá vendo que a gente está vendo a aeronave aqui assim, ó? Vocês estão vendo a aeronave aqui assim, né? Ó. Ela não está assim. Ela está assim. Aquele triângulo ali para frente significa aeronave. É claro que a aeronave não está com o estabilizador horizontal aqui quebrado, né? Que eu quebrei na terça-feira, vocês lembram disso. Então, a gente vai seguir aqui. Então, ele também tem aqui, ó, outras informações de glide slope também. Ele fornece indicação de glide slope desse lado, o localizer ali, e o que mais? Da informação de velocidade, aquele indicador do lado ali. E também tem um pau e bola aqui do lado, ó, esse aqui, ó. Não é ruim de... Ah, melhorou. Então, ele também dá informação de derrapagem, né, e de glissagem. Só tudo rabiscado já. Falando mais sobre o piloto automático. Ah, o Jolui é... Você conserta? Ah, tá. Beleza. Valeu. Vou mandar para você consertar esse avião aqui. Que já estava colado com o Super Bond, cara. Tava colado com o Super Bond. Não sou tão monstro assim, não. Mas vamos lá. Aqui fala sobre o sistema de piloto automático, né? Interligação com ele. Então, esses dados que ele pega, né, do ARRAES, o ARRAES também envia para o HSI. Então, tem dados de VR também que está em conjunto ali, né? O que o PA fornece? Então, ele comanda a direção, a fase de enrolamento, como a gente falou, né? Ele comanda os servomotores, né? E está falando aí sobre a tensão e avisos de falha. Ó, ele recebe sinais de radionavegação desses caras aqui. Eu quero que vocês me digam o que é o VOR Localizer, o que é o Glide Slope, o que é o Marker Beacon, o que é o Radio Altímetro. Jolui, fala o que é o Glide Slope. Fala para mim o que é o Glide Slope. Para que serve? Tá contigo, tá contigo. Balizadores, errou. Balizadores são os Marker Beacons. Marker Beacons são os 3 balizadores. O Glide Slope pode falar o que é o Glide Slope, Keita. Rampa, muito bom, cara. Isso aí. Pô, o Jolui, ele chegou próximo, cara. Pô, mas confunde. Por isso que vamos manter uma revisão ali daquele sistema lá. VR Localizer é o que vai fazer, né? O que é? Se o Guide Slope é a rampa, o que é o VR Localizer? A direção da pista. Então vamos dizer assim, a referência horizontal, né? Para onde que a gente vai? Se a gente está à esquerda ou à direita da pista, né? O radioativo a gente acabou de falar, né? Não precisa nem perguntar que vocês já estão afiados com o radioativo. Então, a gente tem os comandos de voo, né? Ele mostra no EHSI.
Então, tem rolagem e arfagem, microprocessadores que operam os servos e tudo mais. Esses dados, eles têm uma unidade que processa esses dados, que é a HPU. O que significa H? H é heading, que é proa, né? P de processor e U de unit. Então, unidade processadora de proa. Então, ele faz uma interface com a maioria dos instrumentos, entre o arrays, né? E, sei lá, o PA, o EHSI, principalmente, né? Que ele converte as informações da arrays para vídeo e mostra ali naquela tela de tubos dele, né? Então, o painel do piloto automático, a gente tem aqui as funções, né? Vamos ver direto na caixinha aqui, ó. Se eu clicar... Peraí, deixa eu ver, acho que já... Isso, beleza. Vamos partir dessa caixa. Essa caixa aqui, ela fica em cima dela, dessa outra aqui. Então, elas funcionam em conjunto. Se eu aperto o HDG, o que vai acontecer? Vai aparecer o bigode. Tem gente que chama de bigodinho isso aqui, ó. Essa parte roxa aqui, ó. É isso aqui. Então, esse é o diretor de voo. Se eu aperto o HDG, ele aparece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a proa. Eu seleciono a proa e com um simples botão eu consigo dizer para onde a aeronave tem que ir. Então, é assim que funciona o modo HDG. Eu clicando aqui no PA Engage, não, eu coloquei IAL, né? Aperto o PA Engage, ele vai engajar no modo HDG. E nos outros modos também, se eu selecionar naquela caixa ali, ó. Eu selecionar nessa caixa aqui. O modo nave, ele vai seguir o VOR, né? A indicação do VOR. O modo Alt, ele vai manter a altitude dele. O Alt Cell, ele vai seguir para a altitude que eu selecionar. Então, ele vai seguir e quando chegar naquela altitude, ele vai parar, automático. Então, o modo Approach é quando eu estou indo para pouso. O modo BC é Back Course, que significa que eu estou pousando no lado errado da pista. Então, eu estou pousando no lado oposto da pista. Então, se eu pousar no lado oposto da pista, as indicações de desvio lateral vão ser invertidas, né? Então, se eu apertar esse botão aí, o sistema mesmo vai se inverter e vai ficar certo, né? A gente tem aqui a velocidade de subida, né? Ele indica, a gente seleciona qual a velocidade que a gente vai subir. O climb, a gente seleciona para manter a subida. E a S, a velocidade, isso, vertical speed, isso aí, velocidade vertical. E o IAS é me fugiu aqui, fala aí, o Keiter tá, vamos falar. É o velocímetro, sim, mas o que significa IAS? Airspeed, né? Airspeed Indicator. Não sei se é Indicator, eu que não está sabendo. Mas ele, o que vai fazer? Ele vai pegar a velocidade do ar, né? E vai manter a velocidade, certo? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos seguir aqui pro... Vamos lá. Tá tudo rabiscado aqui. Vamos lá. Então, a gente tem aqui... Qual que estava rolando a dúvida aí? O VS. Ele seleciona um modo de velocidade vertical. Não estou conseguindo selecionar isso aqui. Beleza. O Climb, ele seleciona o modo de subida. Então, ó, a gente tem um para subida e um para descida. Então, se eu quero descer, eu vou selecionar o Climb. Subir, eu vou selecionar o Climb. Significa subir em inglês. E o descer é descida mesmo. Então, ele vai descer. O velocidade vertical, ele vai selecionar a velocidade que eu quero seguir, descer ou subir, entendeu? E o IAS é o modo de velocidade de ar indicado. Alguma dúvida quanto aos modos do PA? Vamos embora então. A gente tem aqui operação, né? Isso tudo a gente já comentou, mas o que é bom falar é que existem algumas formas do PA ser desacoplado, né? Então, uma delas é essa aqui de baixo, ó. Vou já mostrar para vocês. 30 graus de arfagem e 45 de rolagem. Então, se a aeronave está com o PA acoplado
ela está seguindo aqui essa altitude, está no modo alt, está seguindo essa altitude aqui. Ó. Só que ela rolou mais de 45 graus. O que vai acontecer? O PA vai desacoplar. A mesma coisa se ele tiver na arfagem. Ele subiu mais de 30 graus. Ele vai desacoplar, desengajar, desarmar, tem vários nomes. Então, ele não joga avião no solo. Não, não é legal jogar avião no solo. Mas, esse aí desacopla tudo. Mas, assim, esse é um dos modos, né? É os limites, levar a aeronave ao controle aos limites do PA. Vai desacoplar ele, não vai funcionar mais. Então, a gente tem aqui o manche. Então, o manche também tem outras formas aqui da gente desacoplar. A gente lembra desse manche aqui quando a gente falou do PTT, né? Todo mundo sabe o que significa PTT. Então, a gente tem o trim. Para que serve o trim? Ele vai atuar no compensador do profundor. Eu vou colocar para baixo. Esses dois são dois botões. E ele só funciona quando eu apertar os dois juntos, né? Então, se for só um ou só outro, não vai funcionar. Só que tem um porém, quando eu aperto esses compensadores aí, ele vai mexer na superfície que eu quebrei aqui, e... Sim, superfícies secundárias, isso. Ele compensa, né? Ele tem uma pequena abinha dentro de uma superfície de comando. Então, ele desacopla, O PA está vendo que eu quero mudar a minha atitude, então ele já desacopla. Eu tenho desacoplamento momentâneo, que é o ICS, né? O que ele faz? Eu aperto esse botão preto, enquanto eu estiver segurando, eu que comando. Eu que giro. Lado esquerdo, direito, sou eu que comando. Só que se eu soltar esse botão preto, ele permanece. O comando trava e o PA continua funcionando. Agora, esse botão vermelho aqui já é o de desengate, ele desacopla direto. Então, apertei o vermelho, está comigo. É assim que funciona essas formas de desacoplamento. É claro, se eu puxar o disjuntor se eu puxar o disjuntor do PA, né, do computador do PA, é claro que vai desacoplar também, o PA vai desligar. Não vai ficar travado o manche, né? Mas vai desengajar o PA, vai soltar tudo. Então, existem outras formas também, dependendo do sistema de piloto automático, outras formas de desacoplar. Então, isso aí influencia a segurança de voo, né? Então, isso daí é muito, muito bom a gente falar, e o piloto tem que estar sempre atento à forma de desacoplar, porque eu já vi casos do piloto tentar desacoplar, aconteceram acidentes já com o piloto não conseguiu desacoplar, ele não estava desacoplando de forma nenhuma o PA. Então, isso é um problema. Senhores, essa foi a aula de comunicação e navegação. A gente sabe que é bastante coisa, né? É muita coisa para se falar. A gente poderia ficar aqui mais 5 aulas conversando sobre esses sistemas, mas essa foi as partes mais importantes, né? Que eu vi aqui para falar para os senhores e queria que os senhores entendessem como funciona o sistema. A gente sabe, como eu havia falado, cada aeronave tem suas particularidades, né? Mas a gente tentou seguir aqui de uma maneira geral, e acredito que os senhores tenham entendido, pelo menos deu para ver que os senhores entenderam aqui o assunto, né? É claro que a gente precisa estudar, precisa separar bastante, precisa ler alguns parâmetros como frequências, né? Como cada coisa funciona, assim, aquela teoria que a gente sabe que cada prova. Então, o que eu queria era que os senhores entendessem como funciona o sistema, como funciona a aeronave, como que eles se conversam. A gente viu que tudo é interligado, né? Tudo é interligado. A comunicação também é interligada com a navegação. Então, é difícil a gente separar se até os próprios sistemas são redundantes, né? Não, eles têm a maioria dos sistemas tem dois, né? Funcionando ali para não deixar a tripulação na mão. Então, alguém falou alguma coisa ali? Então, o fusível ele desliga tudo, né? Já joguei isso aí.
A gente chama dos disjuntores, né? Então, é isso aí. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Quer falar agora nesse finalzinho de aula aí? Vai escrevendo, o cara escrevendo. Tem aeronaves que tem 2 computadores. Eu trabalho no Embraer 111, ele tem um só. Isso, CB, Circuit Breaker, né? Disjuntor. Tá, então, Carlos, vamos falar sobre isso aí no chat, beleza? A gente vai conversando ali sobre isso no chat e sobre outras dúvidas também que o pessoal teve sobre a aula. Então, eu quero agradecer a todo mundo, muito obrigado pela atenção mesmo. Vocês foram a primeira turma aqui que eu comecei a fazer as aulas de aviônicos, né? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Espero que vocês continuem lendo o material, os slides estão lá, as aulas estão lá, revejam. E, e é isso aí. Boa sorte para todo mundo e a gente se fala no chat agora, tá bom? Boa noite para todo mundo. Até mais.